Amém, irmãos, Pai do Senhor. A palavra do dia está no livro de Números, é o quarto livro da Bíblia. Números, capítulo 24 e versículo 17. Número 24, 17. Essa palavra que aparece no 24, 17 é que quando Israel chegou perto dos Moabitas, o rei dos Moabitas mandou chamar um bruxeiro chamado Balaão. Esse bruxeiro, ele tinha fingido que tinha se convertido a Deus, mas continuava sendo bruxeiro. E o Balaque, que era o rei dos Moabitas, chama esse bruxeiro para amaldiçoar Israel, para ele poder vencer. Porque tudo que ele amaldiçoava ficava amaldiçoado. E se ele amaldiçoasse o povo de Israel, ele vencia. E era desinformado das coisas, não sabia que Deus tinha dito para Abraão que nele seria bendita todas as famílias da terra, de forma que quem amaldiçoasse eles era amaldiçoado. Mas ele não sabia disso, ele queria amaldiçoar. E o homem veio. Só que a Bíblia diz que Deus transformou a maldição em bênção. Tudo que o cara dizia, Deus transformava em bênção na boca dele. E uma das coisas que ele falou sem querer, ele profetizou. A profecia não é produzida pela vontade do homem. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, a profecia nunca foi produzida por homem algum. Até o Pilato, no dia de crucificar Jesus, profetizou. O Pilato não, o Caifás, que era o sumo sacerdote. Ele disse assim, o Caifás: é preciso morrer um homem para salvar toda a nação. Na opinião dele, ele não sabia nem que estava falando uma profecia. Mas no caso ele estava dizendo que Jesus morria para salvar o mundo. Da mesma forma, esse Balaão, ele fala sem querer. E ele diz assim, em Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. De perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá o termo dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Olha que palavra, irmão. Eu vou ler de novo. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui é uma palavra muito importante. Agora eu vou mastigar ela, vírgula por vírgula. Aí eu vou quando ele diz vê-lo-ei, tem uma vírgula. Vê-lo-ei. Ele está dizendo, eu vou ver esse Jesus, mas não agora, porque ele ainda não está visível, ele ainda vai se manifestar. O que tem agora é o povo de Israel, a descendência do povo de Abraão, que daqui vai surgir o Cristo. Um dia a gente vê, mas não agora. Agora não, mas ele vem. Aí ele diz assim, mas não agora, eu vejo, mas não agora. Contemplar-o-ei, que era para contemplar, e a palavra de Deus diz lá nas epístolas, os homens que viram Jesus dizem, nós contemplamos a palavra da vida, nós apalpamos com as nossas mãos. Diz, contemplá-lo-ei, mas não de perto, porque
Estava contemplando a descendência, não estava contemplando de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Jesus é a estrela da manhã, e de onde é que ele vem? De Jacó. E um cetro subirá de Israel. Gênesis 49, 10. O legislador, um cetro. Ele diz que o cetro que está na mão dele, porque é o cetro de um rei. Um cetro subirá de Israel. E lá no livro de Isaías, diz que ele subiu de uma terra seca, como sem beleza. E no Gênesis 49, 10 diz assim: o legislador não se afastará de Israel, nem o cetro de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos, a se referindo a Cristo. Um cetro que subirá de Israel. E ferirá os filhos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui é que está o maior segredo. O maior segredo está na parte B, porque os moabitas eram filhos de Ló com a filha dele. Então eles eram amaldiçoados até a 10ª geração. E a palavra 7 é o número da perfeição. A palavra de Deus diz que o Adão teve um filho à sua imagem e à sua semelhança, e botou o nome dele de Sete, porque ele era que nem Adão, desobediente a Deus, do mesmo jeito. Era Sete de Adão. Então era perfeito que nem o pai dele, que Deus deixou no Éden, dizendo: não coma dessa coisa aí. E ele comeu. E aí ele diz aqui que esse que vai nascer, essa estrela, vai destruirá todos os filhos de Sete. E aí destrui o Sete de Adão para fazer um Sete de Deus. Uma pessoa, para ele viver bem como crente, eu vou dar uma explicação para vocês aqui, que é muito válida. Um bocado vão prestar atenção, outros não vão nem ligar, porque a vida vira um hobby. Esses áudios viram um hobby, ninguém tem medo da palavra. Mas deixa eu falar uma coisa. No dia que o homem descobrir o que significa a palavra 7, que é o número da perfeição de Deus, ou de uma coisa perfeita em qualquer área, porque Adão botou o nome do filho dele de 7, era a imagem e a semelhança dele. Então, quando o cara descobrir que ele tem que ser um 7 de qualquer lado, toda pessoa vai mudar de vida. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Covardia, ruindade, inveja, homicídio. Coisa ruim está em cima do diabo. Então, se alguém tem essas características, é 7 dele. É perfeito como ele. E se alguém tem as características de Deus, Deus é amor, paz, longanimidade, caridade, mansidão, temperança. Então, cada se for 7 de Deus, é uma maravilha você estar com ele. Mas se ele for 7 do diabo, é um perigo. É ruim demais a gente estar com ele. Essa é a palavra do dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Seja 7. Seja 7 de Deus. Querido Deus, Pai Santo e Poderoso, eu te dou graças, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo culto, obrigado pela noite que nós dormimos, obrigado pelo dia que amanheceu, pelo sol que sai. Abençoa cada um dos meus irmãos que agora estão com projeto. Uns estão se arrumando para ir para o seu trabalho, outros estão levando criança para a escola. É uma segunda-feira que vem cheia para nós e uma semana que nós vamos enfrentar. Coloca, Senhor, anjos poderosos na nossa frente, repreendendo os acidentes, tirando as coisas que atrapalham, para que nós façamos uma semana em paz. Ajuda cada um de nós, nos dá direção grande para nós sobreviver na tua presença. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.